Olá pessoal, tudo bem? Já fazia um tempinho que eu não gravava nenhum vídeo para o canal, então resolvi aqui falar brevemente sobre um livro que eu concluí a leitura recentemente, que é o Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, ou Dan Ariely, né, como a gente falaria em português, né? É um livro muito bom, então um livro, pelo menos a minha edição aqui, ela tem cerca de 300 páginas, então, enfim, 298 páginas. Pessoalmente demorei um pouquinho para ler, li em cerca aí de 2 meses, né, 60 dias, uma leitura bem espaçada, mas enfim, estava com outras leituras em andamento e tal, e também para aproveitar um pouco mais, é uma leitura não tão acelerada, gastei um pouquinho mais de tempo, mas é um livro muito bom. Né? Vou comentar aqui brevemente alguns aspectos com vocês aí que eu acho que vale a leitura. Assim, como o título sugere, a gente é bem previsível do ponto de vista da nossa irracionalidade. E nós temos aí a falsa percepção que somos muito racionais, né? O ser humano em geral ele tem uma percepção de que ele é muito bom para detectar padrões e tal, coisa que nem de longe é verdade, né? Então, pelo contrário, o livro mostra que a gente é muito irracional, tomamos decisões baseados em vieses, enfim, né, muitas vezes esdrúxulos, e essa nossa irracionalidade ela não é aleatória, ela é inclusive muito previsível, existem gatilhos para acionar esse nosso padrão irracional. E o livro justamente trata de alguns deles, né? Óbvio que não todos, mas de alguns deles. E muito no sentido de que quando você conhece esses gatilhos que podem acionar a sua irracionalidade, você consegue eventualmente mitigar um pouco isso, né? Então a leitura é muito interessante, muito bacana nesse sentido. Falando um pouquinho do autor, ele é tipo um economista comportamental, digamos assim. Ele é bem famoso nesse meio, é claro que talvez não tanto ali no nível do Daniel Kahneman, por exemplo, que é prêmio Nobel, etc, né? Mas é muito nessa linha, tá? Muito nessa linha, só que ele, talvez até diferente de alguns outros autores contemporâneos também, ele é um professor universitário e tem muito essa pegada do experimento, né? Então o livro todo enfim, baseado em experimentos que ele próprio conduziu ou orientou, né, alunos dele de doutorado, etc. Então no livro ele detalha um pouco mais esse contexto, mas é um cara bem famoso, digamos assim. Então, enfim, tem um pouco daquela coisa do argumento de autoridade, etc. Né? Existe uma figura de autoridade em torno dele, o que de certa maneira justifica, digamos assim, até a leitura. Eu já li um outro livro dele, posso estar talvez equivocado no nome, mas salvo engano é Psicologia Financeira, ou Psicologia das Finanças, eu não sei, porque tem um outro livro também, um título muito parecido de outro autor, então talvez eu possa estar equivocado, mas enfim, tenho quase certeza que é Psicologia Financeira. Muito bom também, bem na mesma linha e tal, do Previsivelmente Racional. E esse aqui já estava fazendo um tempo na minha fila aí, eu não conseguia ler, mas consegui dar vazão recentemente aí. Bom, assim, como já introduzi aqui, o autor ele discute muito, ele constrói o livro a partir de experimentos. Né? Então, experimentos que ele realizou enquanto pesquisador, enquanto orientador, justamente tratando desses vieses, né, do nosso processo de tomada de decisão. E ele vem detalhando vários ali, claro que existem muitos outros, mas ele detalha alguns. Né? Por exemplo, a questão de como o grátis associado a um determinado produto que a gente está comprando distorce a nossa decisão. Né? Então ele mostra isso e de maneira geral, assim, é muito verdadeiro, né, esse argumento. Às vezes a gente paga mais caro em um determinado item, ou às vezes compra alguma coisa que não precisa, muito em função de alguma coisa que vem grátis, né? Então esse grátis ele distorce muito de maneira bem desproporcional a nossa tomada de decisão. E ele até fala assim, né, ao longo do livro, a gente extrai da leitura, que se você, por exemplo, é um vendedor e tal, tem que saber usar com bastante parcimônia esse grátis para você exatamente não induzir assim de maneira muito pejorativa os seus clientes e tal, tem vários cuidados assim. E claro, em especial para você na função na condição, né, de consumidor também, para não ser levado por um mau uso aí desse item grátis, né? Então, enfim, só nesse ponto aí já valeria a leitura, mas tem vários outros aí também que vale a pena, né?
Então, assim, em relação ao grátis, normalmente a gente prefere o grátis mesmo perdendo dinheiro até, pagando a mais, enfim, comprando algo que não seria necessário, né? Ele fala bastante também de ancoragem, tá? Então, assim, né, ancoragem é basicamente você, né, se pensar em preço, por exemplo, eu vou ancorar um preço que eu acho que é o justo, que eu estou disposto a pagar. Quando você entra numa negociação, é bem importante você estar ancorado. E ele fala que se você não entra ancorado, por exemplo, em relação ao preço, alguém vai ancorar você. Então alguém vai jogar a âncora por você. Então, e a gente, né, é muito comparativo, né, no nosso processo decisório, dificilmente a gente consegue analisar uma coisa de per se, a gente precisa muito ter esse elemento comparativo e a ancoragem tem tudo a ver com isso, né? Então ele recomenda, digamos assim, né, que você sempre entre num negócio já com a sua âncora previamente definida, porque se você não entrar, alguém vai jogar a âncora para você e vai estabelecer esse valor trabalhando ali em relação a ele de maneira que, né, te force ali a fazer um determinado pagamento, a estabelecer um determinado valor. E não necessariamente para valor, pode ser para um prazo ou para alguma outra coisa. Então, assim, a dica é jogue, defina a âncora, porque se você não fizer, necessariamente alguém vai fazer por você, né? Um ponto legal também do livro é essa tensão que tem entre normas sociais e normas de mercado, digamos assim, né? Ele mostra por meio de resultado de alguns experimentos, também alguns exemplos, né, que é muito perigoso você jogar um elemento de mercado numa questão que é social, né? Por exemplo, eu não lembro, né, se ele, acho que ele dá esse exemplo no livro, salvo engano. Você chama um vizinho seu para te ajudar a puxar um sofá, por exemplo, na sua casa. E daí você vai lá e paga, sei lá, R$ 5 para ele. Muito provavelmente ele veio te ajudar de bom grado, digamos, né, dentro de um contexto de norma social. E quando você introduz um elemento de mercado, que é o pagamento, né, desse valor irrisório de R$ 5 aí, você distorce, enfim, você desloca o contexto, né, daquele ato dele, né? E isso tem várias implicações, enfim, para diversos elementos, né? Sei lá, você é um gestor de RH e está pensando em implementar um incentivo na empresa, né? Dependendo do incentivo, se ele é financeiro, tem que tomar vários cuidados para ver se não está imbuído numa questão ali social. Então tem uma série de implicações assim bem bacanas, sabe? Vale a pena também em relação a esse ponto do livro ali, né? Ele fala sobre procrastinação, por exemplo, quando você autoimpõe um prazo para você, para alguma meta, enfim, algum deadline e tal, normalmente ele é mais efetivo do que você, eu vou fazendo aqui, não vou pôr prazo e tal. Então, mesmo um prazo autoimposto, ele, enfim, ele é efetivo, tem o seu grau de efetividade, né? Então, questão de compromissos públicos, né? Quando você faz um compromisso público, eu não sei se isso está na moda ainda, mas até um tempo atrás, muita gente falava, fazia um compromisso em rede social, digamos, eu vou para academia tantas vezes no ano e tal. Enfim, tem o seu valor, tem o seu fundamento, digamos assim, né? Então, isso, de certa maneira, esses compromissos, esses prazos autoimpostos a eles têm a sua efetividade, né? E o autor discute bem no detalhe isso aí ao longo do livro. Questão de também expectativa de preço é outro ponto bem legal e faz, pelo menos para mim, faz todo sentido. A gente tem uma visão bem deturpada de que algo que é mais caro, ele é melhor, então ele tem mais valor intrínseco, digamos, né? Então, sei lá, você compara dois medicamentos. Então, de certa maneira, um pouco a gente tem isso, né, no nosso irracional de que o medicamento mais caro ele é melhor, ele é mais efetivo, mesmo que eventualmente seja um placebo, né? Sei lá, para quem bebe, né? Sei lá, com vinho também, algum outro tipo de bebida, pode ter esse tipo de também de percepção, né? E, enfim, que não é uma verdade absoluta, né? Então também ele trata bastante, discute vários experimentos em torno disso, né, essa questão de por que produtos mais caros geram uma expectativa de efeito maior, por exemplo, ou melhor, né? Então é bem legal em relação a esse assunto também, esse capítulo do livro.
Bom, ele fala ainda sobre fraudes, né? Então, porque dificilmente quando alguém vai cometer uma fraude, mete a mão no jarro, assim, de maneira, né, gritante. Normalmente as pessoas que cometem fraudes o fazem de maneira ali bem paulatina, né, bem, né, pegar só um pouquinho, desviar só um pouquinho. Isso tem um fundamento, né, um fundamento dessa questão de que, né, para a maioria das pessoas, né, nessa condição, esses pequenos delitos ali estariam dentro de um limite de desonestidade tolerável e tal. Então é bem legal também essa parte do livro em relação à questão de pequenas fraudes e tal, né? Que dificilmente uma fraude é cometida, né, de maneira assim muito exacerbada, né? Então normalmente são pequenos deslizes que ficariam dentro de um limite ali do que ainda é considerável honesto. Então é bem legal essa parte também, tem várias implicações, né? Bom, e assim, em termos de implicações são várias, né? O livro traz implicações para o campo de finanças pessoais, por exemplo, enfim, questão de se você é um gestor de pessoas ali de RH, por exemplo, o desenho de incentivos também tem várias implicações, própria questão da, né, tratamento de saúde, com essa questão dos medicamentos que eu comentei, né, de olha, um item de um medicamento mais caro ou um tratamento mais caro tem essa impressão de ser mais efetivo e quando, né, eventualmente não necessariamente. Então, enfim, tem uma série de implicações, sabe? E o livro sempre construído nessa questão, né, em torno de experimentos curiosos, né, que, enfim, vão demonstrando ali essa lógica oculta das nossas falhas de julgamento, né, da nossa irracionalidade. Então, esses vieses, eles não apenas nos desviam, né, do caminho da racionalidade, digamos, mas quando a gente faz a leitura e consegue ter um grau de absorção bacana, nos ajuda, né, de maneira construtiva a evitar, principalmente cair nessas armadilhas aí quando eventualmente alguém joga ela para nós, né? Questão do grátis, enfim, várias outras aí que ele discute ao longo do livro. E dentre essas implicações, né, que eu comentei para finanças pessoais, para, enfim, formulação de políticas, né, tem várias outras aí que justificam a leitura. Então acho que assim, em termos aí, talvez para fechar a ideia e também ter um pouco de um elemento palpável, né? Algumas dicas práticas aí que a gente pode extrair da leitura, né? Primeira questão da âncora, né? Se você está negociando, defina a sua, porque senão alguém vai definir e você vai ser manipulado, né? De maneira mais fácil, digamos. Uma questão também que ele trata nesse âmbito de negociação é a questão das iscas, né? Acabei não comentando, mas vale a pena rapidamente. Quando você, por exemplo, é um vendedor, né? E você quer direcionar o teu cliente para determinada compra, determinado item ou serviço e tal, você pode trabalhar com esse conceito de iscas, né? Então você coloca um produto muito inferior, um produto que você deseja vender e um produto muito superior e, enfim, esses dois da ponta provavelmente o teu cliente não vai querer pelo contexto que ele te deu, então você vai direcionar ele para aquele que você quer, fazendo uso dessas iscas, né? Nessa proposta de negociação. Então, assim, se você é vendedor, né, você vai ter elementos para definir essa isca, mas em especial se você está na condição ali de cliente para você evitar ser manipulado, né? Então também é outro aspecto legal. A questão do grátis, né, que eu já tinha comentado, ele é muito bom para reduzir barreiras de entrada, né? Por exemplo, angariar novos clientes, mas tem que tomar cuidado para não canibalizar, né, melhor dizendo, não ser usado de maneira inadequada, principalmente se você é um vendedor, né? Então, e também se estiver na condição de consumidor, tomar cuidado, né? Para não ser manipulado pelo grátis. Essa questão das normas sociais, normas de mercado, muito cuidado para não misturar, normalmente dá ruim, né? Quando você mistura isso. Questão da procrastinação com compromissos públicos, com, né, autoimposição de prazos e metas, por exemplo, também é outra coisa legal. Enfim, tem várias implicações práticas, sabe, pessoal? É um livro bem legal, enfim, eu demorei um pouco para ler justamente, né, anotando, enfim, né, fazendo uma reflexão um pouco no detalhe, né, do livro, mas de fato é um livro bom, a leitura, enfim, ela é um pouco arrastada, digamos, mas ela é boa, não chega a ser cansativa, tá?
Mas, enfim, não é um livro infanto-juvenil, né, que você lê numa sentada. Pelo menos no meu caso, precisou desse tempo um pouco maior de maturação, mas é de fato um livro muito bom. Então, se você tem interesse aí por esses elementos de psicologia, de economia comportamental, leia aí o Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, né, o Dan Ariely, como a gente diria. É um baita livro aí, vale muito a pena. Tenho certeza que vai melhorar bastante o processo decisório de todos aí. Beleza? Então é isso. Se já leu ou enfim alguma coisa parecida, deixa nos comentários. Peço que se inscrevam aí, compartilhem com quem eventualmente esse vídeo possa ser útil. E a gente se vê no próximo aí, beleza? Valeu pessoal, forte abraço, até mais.